Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José, aqui de Santarém do Pará. E, sem dúvida alguma, vamos abordar hoje sobre a lição de número 4. E a lição de número 4 traz o tema, o drama de Jó. Meu amigo, minha amiga, se você está aqui pela primeira vez e quero lhe pedir uma gentileza. Primeiro, inscreva-se no nosso canal. Segundo ponto que eu quero salientar para você, por favor, visite a nossa playlist Pequenos Começos, Grandes Conquistas. São testemunhos relevantes de pessoas que montaram seus negócios simples, humildes, cresceram, prosperaram e estão prosperando. São um testemunho de profissionais liberais, pessoas que venceram e estão vencendo e estão acreditando que o amanhã começa hoje. Então, convido você, vai lá e visita a nossa playlist em nome do Senhor Jesus. A lição de número 4, no seu texto áureo, fala: e disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. A verdade prática desta lição diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Meus amigos, a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22, e também Jó, capítulo 2, versículo 6 a 8. O objetivo geral desta lição é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Um ponto também interessante para salientar para você é que está baseado pelo menos em 3 pilares. O primeiro, a responsabilidade de quem ensina, de quem vai dar aula, de um mestre, de um pastor ou de um líder que vai abordar esta lição. Ele tem que permear por 3 aspectos. Primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Um outro ponto também é explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Queridos, o primeiro tópico desta lição fala a tragédia de natureza econômica. O subtópico número 1 diz o sucesso na esfera comercial. O segundo subtópico fala o sucesso na esfera do campo. E o terceiro fala o ataque do diabo na esfera comercial. E o quarto fala o ataque do diabo na esfera do campo. Meus amados irmãos, algo que precisamos, assim, antes de começar esta lição, é pelo menos entender como o mestre dos mestres, como o Senhor dos senhores, o rabino judeu, o homem da Galileia, ensinando aos seus discípulos, ele deixou uma mensagem sobre sofrimento. E ele chegou a dar essa mensagem, está em João, capítulo 16, versículo 33. E esta mensagem, ela diz assim, que no mundo tereis aflições. Jesus falando aos discípulos, mas depois ele chegou a reiterar: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, a vida cristã, ela tem problemas, ela tem desafios, ela tem tamanhos sofrimentos. Crente bate carro, crente pode acidentalmente, numa fatalidade, atropelar alguém. Crente, ele também pode ter câncer. Crente também pode ficar desempregado, pode quebrar financeiramente.
Não quer dizer que por eu agora ter o Senhor Jesus no meu coração, ter tomado uma decisão em segui-lo, agora eu estou livre de todos os males. Meus amigos, o que vemos muita linha teológica falada em púlpitos de igrejas por aí, é que isso só acontece na vida de pessoas que estão em pecados, que estão em falhas, que estão em erros, que estão em transgressões. Porém, quando estudamos a vida e essa trajetória de Jó, vemos que não é assim não, que não é por aí não. Então, aí quando olhamos a biografia de Jó, percebemos que de repente tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos. Em desastres aparentemente naturais, os filhos, seu bem mais precioso de um pai, de uma mãe, de uma família, eles morreram. Ou seja, foi uma catástrofe que aconteceu na vida de Jó. Agora tem um detalhe muito interessante. Pobre ficar rico é muito diferente de um rico ficar pobre. Um outro fator também é que, quando olhamos a tragédia de natureza econômica na vida de Jó, foi avassaladora, destruidora. Por exemplo, o autor sagrado do livro de Jó, ele já havia sublinhado que Jó era maior de todos do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Aí tem um detalhe, esse maior não era somente em sabedoria, em conhecimento, não. Ele era um homem influente financeiramente na geografia do seu tempo. Também, olhamos também que o sucesso profissional de alguém sempre traz uma imagem. Sempre traz uma imagem, bens, dinheiro, construções, obras, enfim, essa imagem da que a pessoa tem, fruto do resultado do trabalho, é o que define se a pessoa muitas das vezes é uma pessoa de posses, de riqueza, de dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma grande diferença entre, num povoado de 5.000 ou 3.000 habitantes, o rico de lá pode ser um fazendeiro, mas em uma cidade como Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, o rico lá, ele anda de helicóptero. Então, nessa localidade em que Jó ele estava, ele era o homem mais influente. E essa influência era uma influência completamente percebida, porque ele tinha essa característica, a imagem de um homem rico. Porém, tem um detalhe interessante. Jó, ele era um homem que poderia ser chamado um investidor no agronegócio. Ele era um homem que ele tinha investimento na terra. Um outro ponto também que olhamos é que Jó era um fazendeiro de sucesso na sua época. Jó, ele era como um produtor, um agricultor, um investidor, um empresário do agronegócio. Agora tem um detalhe, um sentido interessante para a gente colocar em pauta aqui esta fala. É que, de repente, ele sofreu um ataque do diabo. E esse ataque, é claro, estava embaixo da permissão divina. Queridos, nada vai acontecer na vida do cristão se não houver a permissão de Deus. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que o maligno não nos toca, porque nós estamos escondidos em Cristo e em Deus. Agora, um outro fator é que, imagine agora,
uma fazenda sem bois. Imagine agora uma fazenda ou uma plantação, por exemplo, de soja sem a soja. Imagine agora ter pastores e não ter ovelhas. Queridos, Jó foi à falência. Jó enfrentou a maior crise de todos os tempos. Agora tem um detalhe. Uma fazenda sem servos, sem trabalhadores, e uma fazenda sem animais, juntas de boi para poder fazer e trabalhar no campo. E um outro fator também, o que adianta naquela época ter somente a terra, mas sabendo que a terra não poderia ser cultivada, trabalhada. Enfim, o homem viveu uma falência. Um pobre, melhor falando, se tornar rico é uma coisa. Agora, um rico ficar pobre é uma crise existencial que passa pela vida dele, que é por isso que muitos empresários chegam ao suicídio, chegam, na verdade, a perder tudo, porque simplesmente não tem esse equilíbrio, esse controle. Ou seja, não conhece o Deus de Jó. E de repente houve o ataque do diabo na esfera do campo. Muitas vezes as pessoas quebram financeiramente por falta de gestão, por falta de orientação, por falta de administração, por falta de um suporte, de uma mentoria, de um tutorial, de um aconselhamento. Sabe, pessoas quebram e não prosperam por causa disso. Só que o que aconteceu com Jó foi um levante do inimigo. Foi, na verdade, um vento forte que destruiu e avassalou tudo que ele tinha. Só tem um detalhe. Isso pode acontecer com você? Isso pode acontecer com um cristão? De repente o inimigo se levantar. Ah, queridos, a Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aí vem a tal palavra e a tal resposta. Se Deus tiver um propósito em fazer com que o cristão perca alguma coisa nesta vida, é porque ele sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem. E se na sua vida você está perdendo alguma coisa, está faltando alguma coisa para você, você tinha e hoje não tem, você podia e hoje não pode, você tinha a capacidade, era visto e a imagem como uma pessoa que tinha bens e tinha coisas e tinha patrimônio, e hoje você não tem. Ah, meu amigo, eu digo para você, se isso aconteceu com permissão de Deus, Deus é fiel para exaltar aquele que está em posição de humilhação. Deus é fiel para restaurar os sonhos do justo. Deus é fiel para mudar o cativeiro da pessoa. E é interessante também que quando olhamos, por exemplo, o segundo tópico desta lição, fala a tragédia de natureza familiar. A tragédia de natureza familiar, no primeiro subtópico, fala sobre filhos. O segundo fala sobre a esposa. E o terceiro fala sobre o fato, ou seja, essa conjuntura toda o que aconteceu com ele. Mas, porém, quando se fala em filhos, amados, fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala de nós. Porque filhos fazem parte da nossa vida. Filhos, na verdade, eles são parte de nós, são pedaços de nós. E quando alguém toca nos nossos filhos, toca em nós. Quando a gente vê o sofrimento de um filho, a gente sente literalmente e percebe que também estamos sofrendo. A não ser que esse pai ou essa mãe não tenha coração, tenha moela, menos coração. Mas o que tem aqui é interessante. Por exemplo, minha mãe, 10 filhos, tudo homem. Foi tentando ter uma menina,
e nunca conseguiu ter uma menina. Impressionante como eram os nossos pais, né? E foi tentando, de repente deu 11 filhos. A última que nasceu foi uma menina, e a menina morreu. Mamãe entendeu que o propósito de Deus na vida dela era realmente ter 10 filhos homens. E queridos, 2 dos meus irmãos morreram. Pensa numa dor, pensa numa tristeza, pensa num problema, pensa numa lamúria. Meu Deus! Agora já imaginou? Jó perdeu os seus 10 filhos todos de uma vez. Ei, é preciso ter saúde emocional, é preciso ter saúde cardiológica, é preciso ter saúde cardíaca, porque senão acaba morrendo só com a notícia. É sério. E outro ponto também, quando se refere, por exemplo, aqui, olhando aqui o texto, diz assim, o texto sagrado diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento e sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Ou seja, isso aqui, se acontecesse nos nossos dias, seria chamado uma fatalidade, porque foi um efeito da natureza que ocasionou a morte dos filhos dele. E quando se refere à esposa, amados, tem pessoas que crucificam, né, a esposa de Jó. Mas vamos dar um desconto? Mulher tem um lado emocional. Mulher tem o lado, na verdade, dos hormônios. Mulher tem um lado, assim, que muitas das vezes coloca logo para fora o que sente. E aí, esta esposa de Jó, ela era uma esposa que de repente tinha tudo e de repente perdeu tudo. Nem todo mundo tem uma estrutura de fé, de saúde emocional, como tem maridos que são diferentes das suas esposas que são diferentes dos seus maridos. Ou seja, um é mais forte que o outro numa área e o outro é mais forte em outra, e assim a vida conjugal vai. Mas se percebe que Jó, ele tinha, na verdade, uma saúde espiritual, uma saúde emocional muito forte, uma fé poderosa. E é interessante também que a frase conhecida é que a esposa de Jó chegou a dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, você já está numa crise, você já perdeu os bens, já perdeu os patrimônios todos, agora já perdeu os filhos, agora vem a esposa e ainda chega a falar isso. Ou seja, o que ela quis dizer é: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta, porque tudo isso, ou seja, deixe de lutar, desista, por isso, aceite a derrota, aceite a morte, aceite tudo, é o fim. Só que tem um detalhe. Jó 19:25 chega a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Isso mostra que este homem Jó tinha saúde espiritual. E aí tem um detalhe interessante, que a mulher, esposa, mãe, filha, mulher, ela já tem uma TPM acirrada, ela já tem uma carga emocional forte devido a tantos hormônios. Agora, imagine em momentos de crise. Só que tem um detalhe: a mulher também tem que ter um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. E num lar, numa casa, há quem diga que a mulher é um dos esteios interessantes. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela aniquila. Vamos para o terceiro tópico desta lição: tragédia de natureza física e psicológica.
primeiro subtópico fala: o diabo toca na saúde de Jó. O segundo, saúde física. O terceiro, saúde mental. Amados, aqui, podemos aqui olhar aqui em um ponto interessante, que o diabo toca na saúde de Jó. Eu vou só falar algo que eu falei em uma lição anterior. Amados, só acontece com o cristão se for permissão de Deus. Porque o cristão tem as promessas de Deus na vida. O cristão tem o Espírito Santo que não nos deixou órfão. O cristão tem os anjos do Senhor que acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram no dia mau. O cristão tem o sangue, a marca do sangue de Jesus na sua vida espiritual. De forma que no mundo espiritual o cristão é conhecido como filhos de Deus. Agora tem um detalhe. E a saúde física? Amados, já ouviu alguém falar que homem é mole para dor? Já ouviu alguém dizer assim: homem não aguenta dor? Pois é, queridos, esse Jó da Bíblia aqui aguentou dor, que só eu imaginar o sofrimento dele, tal qual como a Bíblia diz em Jó capítulo 2, versículos 6 a 7, onde diz que feriu Jó de uma chaga maligna, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, uma espécie de tumores, uma espécie de inflamação, uma espécie de... alguém fala de feridas, alguém pode chamar de lepra, alguém pode chamar de tanta coisa, mas só o fato da pessoa chegar a esse nível de sofrimento e de não, uma coisa você já imaginou uma pessoa com dor de dente, uma pessoa que fez uma cirurgia, sabe, as mãos estão ok, mas o dente está doendo, os pés, as pernas estão ok, mas os dentes ou a dor no olho, no ouvido e tal, já incomoda. Agora a Bíblia diz aqui que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ei, queridos, é provação. E aqui tinha um lugar interessante que era o chamado Masbala, que era o lugar em que ficavam ali os inválidos, dementes, como se os descartados da sociedade ou as pessoas que estavam sofrendo tamanhas agruras e dificuldades e sofrimentos profundos. Jó foi e sentou, sabe, ali na cinza, no sofrimento, na dor, nas dificuldades, e pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas, ou seja, ele chegou no fundo do poço. Amados, queridos irmãos, aqui tem algo interessante para a gente colocar aqui em pauta, que é o subtópico saúde mental. Você sabe o que é um sofrimento psicológico? O sofrimento psicológico engloba diversos problemas já conhecidos, como ansiedade, depressão, irritabilidade e uma série de outras doenças que hoje a medicina moderna traz como sendo doenças da mente. Ou seja, um recado interessante: o cristão, ele precisa cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde emocional. Quando Jó chegou ao nível de ele não ter alegria, êxito, entusiasmo para comemorar o seu próprio dia de nascimento, pelo contrário, ele chegou a amaldiçoar o seu dia que nasceu, sabe? Quando a pessoa não tem alegria, não tem prazer de comemorar datas importantes na vida, queridos, só pode estar acontecendo alguma coisa, um problema emocional, uma crise existencial de ordem psicológica, quando a pessoa para de viver a gratidão em Deus. Ou seja, o que é interessante aqui, para concluir esta lição, é que, amados, qualquer dificuldade que eu ou você venhamos enfrentar, mas um dos segredos que fez
Jó dar a volta por cima e romper e vencer suas barreiras e dificuldades, foi que ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha fé suficiente, ele tinha relacionamento, ele tinha história com Deus. E aqui eu quero convidar você, vamos construir uma história com Deus, uma história de relacionamento com Deus. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, nos ajude. Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo.